Amados, mais uma vez, pela infinita misericórdia de Deus, nós estamos aqui para juntos aprendermos, falar um pouquinho da palavra do Senhor e sabemos, como já foi dito, o nosso tempo ele é o mesmo e na realidade nós temos aí praticamente que fazer um resumo de duas lições. Nós tivemos nesse trimestre falando sobre corpo, alma e espírito, e nós tivemos então a lição de número 1, ela veio falando sobre, fazendo um apanhado no seu bojo, sobre o tema do trimestre, e depois ela foi dividida em mais 3 blocos, e foi da lição 2 até a lição 4, nós tivemos aí falando sobre corpo. Da lição 5 até a lição 9, nós tivemos aí falando sobre a alma. E da lição 10 até a lição 12, que é a lição de hoje, falando sobre o espírito. E a última lição, que é a lição de número 13, fazendo novamente agora um apanhado de tudo o que aprendemos. Então, nós vamos ter que correr contra o tempo. Sabemos que final de ano tudo é corrido, né, irmãos? Final de ano geralmente é tudo corrido mesmo. Eu acho que isso já é de praxe, a gente já viver isso. E hoje, 21 de dezembro, talvez seja a última oportunidade que nós estamos tendo de estar falando com os irmãos e irmãs antes do Natal. E eu quero aqui desejar um Feliz Natal a cada um dos irmãos, das irmãs. Obviamente que nós temos aí alguns pastores que não celebram o Natal. Porque eu não sei se foi dia 25, se não foi dia 25, mas para nós não importa a data. O que importa é que nós estamos olhando lá para Lucas capítulo 2, onde vem narrando, porque o Dr. Lucas narrou o nascimento de Cristo e todos os acontecimentos. E houve festa entre os homens e também nos céus. Então, eu vejo através desta passagem bíblica de que nós devemos sim e podemos sim estar celebrando o Natal. Mas por que, de fato, alguns acham por bem não celebrar o Natal? É porque antes se usava um calendário chamado calendário juliano. Quando foi em 1582, Gregório, que era o Papa, Gregório XIII, ele reformulou o calendário. E de lá para cá nós passamos a usar o calendário gregoriano. O que ele fez? Ele ajustou o ano de 365 e 366 dias. Ou seja, formando aí os anos bissextos. E até hoje nós utilizamos esse calendário gregoriano. Se olharmos no calendário de Juliano, na realidade o Natal seria dia 7 de janeiro, tá? Mas hoje nós estamos, e todo o nosso tempo ele é contado através do calendário gregoriano, então nós comemoramos no dia 25 de dezembro. E se a gente olhar, nós precisamos de calendário. Se nós olharmos lá naquela passagem do Salmo 90 e verso 12, está dizendo: ensina-nos contar o nosso tempo para que nós alcancemos um período sábio para nossas vidas. Então, assim, nós precisamos do calendário. Então, aqueles que trabalham, não devemos comemorar o Natal, obviamente também não poderia estar utilizando o calendário que se utiliza. Então, eu acho que é uma situação que nós devemos estar celebrando. É o momento da gente estar refletindo sobre a morte de Cristo na cruz do Calvário e o teu nascimento, de lá e toda a obra precursora que foi feita para que nós hoje pudéssemos estar aqui e aprendendo da palavra do Senhor. Hoje, amados, vamos estar falando um pouquinho da lição de número 12.
é uma lição que vem falando sobre o espírito humano e o espírito de Deus. É até um tanto quanto complicado você fazer esta distinção do espírito humano para o espírito de Deus. Por quê? Porque é o espírito do homem que faz o elo com o espírito de Deus. Então, ou seja, faz o elo com Deus. E esse espírito nos dá o conhecimento de Deus. Então é através do Espírito, do nosso Espírito, que nós conhecemos a Deus. Que nós chegamos à conclusão de que nós somos pecadores, de que nós precisamos do perdão de Deus, que nós precisamos do arrependimento para que nós possamos chegar a uma estatura de varão perfeito. E é isso que nós estamos procurando e fazendo, dia após dia. Então, o propósito, na realidade, do Espírito, eu até nem vou voltar mais na questão do corpo e da alma, porque senão o tempo não dá, tá, irmãos? Eu acho que cada um de nós já ouvimos aqui muito sobre, mas então o propósito do Espírito do homem é fazer uma unidade com Deus. Assim como nós temos a Trindade, que é única, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo em uma única pessoa, assim é o nosso espírito, para que nós possamos fazer essa unidade com Deus. E aí, a partir do momento de que nós fazemos esta unidade com Deus, aí nós começamos de fato a ser amigos de Deus. E é por isso que Tiago, lá no capítulo 4, eu vou até estar lendo, se as irmãs e irmãos quiserem acompanhar, Tiago, capítulo 4, versículo 4, vem falando sobre justamente esta passagem, onde diz que nós, se somos amigos do mundo, nós somos inimigos de Deus. Veja o que diz Tiago 4:4. Palavra um tanto quanto forte, no entanto, é a Bíblia Sagrada. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Mas nós que temos o Espírito, e este Espírito foi um sopro de Deus ao homem, até porque se nós voltarmos lá no ato da criação, em Gênesis capítulo 2, salvo engano, versículo 6, vem falando sobre a criação do homem, quando Deus formou o homem e soprou, e aí a Bíblia diz, soprou em seus narizes. Eu só gostaria de corrigir, porque muitas palavras do grego, ela difere um pouquinho do nosso português, e aí a tradução, ela deixa um pouquinho, por quê? Porque o ser humano, ele não tem dois narizes, ele tem duas narinas, então o correto seria, soprou em suas narinas, tá? E não nos seus narizes, porque nós temos um nariz composto de duas narinas, que são os dois canais, tá? Então, mas isso são coisas supérfluas, isso é a questão de tradução, e é até importante a gente falar sobre isso. Por quê? Porque quando nós, e já que nós estamos trabalhando, o Espírito do homem e o Espírito de Deus, e aí algo nos chama muita atenção, porque dentro da Bíblia nós vamos ver algumas interpretações. Por quê? Porque no grego, e eu gostaria de antecipar isso aqui, no grego, Espírito quer dizer pneuma. E no grego não existe palavras com letras maiúsculas e palavras com letras minúsculas. Não existe essa diferenciação. E na Bíblia, muitas vezes, em algumas passagens, a gente vai ver falando sobre espírito com letra minúscula e espírito com letra maiúscula. Isso depende muito da tradução. Para não ficar só eu falando assim, abra a sua Bíblia, é até bom que você abra a tua Bíblia para ver. Quem tiver a Bíblia corrigida de Almeida
João Ferreira de Almeida, na realidade vai falar sobre a mesma que eu tenho aqui. Romanos 8, versículo 1. E aí, eu quero me ater aqui um pouquinho, até para chamar a atenção dos irmãos. Veja o que diz a palavra do Senhor aqui, Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E Espírito está escrito com letra minúscula. Na minha Bíblia, na sua Bíblia, tem alguma divergência? Está escrito com letra maiúscula? Alguém tem uma Bíblia? Ou seja, é a questão de interpretação. Por quê? Porque no grego não existe o maiúsculo e o minúsculo. Então, na tradução, aí já vem. Aí, isso chama muita atenção, porque quando a gente vai lá para o versículo de número 4 do mesmo capítulo, aí o próprio João Ferreira de Almeida aqui, ele já coloca com letra maiúscula. Olha o que diz o versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, o Espírito está escrito com letras maiúsculas. Tá? Então, entendamos. Quando a Bíblia traz letra minúscula, está falando do espírito humano. Quando traz espírito escrito com letra maiúscula, está falando do Espírito de Deus. Tá? Então, tenhamos muito cuidado nesse quesito, porque muitas vezes no mesmo versículo vai trazer os dois espíritos aí, e aí há muitas vezes uma pequena confusão. Mas que tenhamos cuidado nessa situação, para que a gente não tenha prejuízo na interpretação bíblica. E aí eu ainda quero, já que nós estamos em Romanos 8, se nós olharmos na Bíblia de estudo de Genebra, nós vamos ver que este capítulo 8 e o versículo 1 está escrito com Espírito na letra maiúscula. Se a gente vai para a Bíblia de Thompson, também está escrito com letra maiúscula. Se você vai para a Bíblia da Escola Dominical, Bíblia de Estudo da Escola Dominical, que é uma Bíblia muito bonita, por sinal, só que aí a gente já vai ver uma diferença crucial, porque lá só diz o seguinte: enquanto o versículo diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aí vem a complementação, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Na Bíblia da Escola Bíblica Dominical, o versículo acaba aqui: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Acabou-se o versículo. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado nessa circunstância, porque da onde veio essa Bíblia? Nós temos que estar analisando, porque hoje nós vamos ver a Bíblia, na realidade, como uma indústria de estar vendendo produtos na realidade. Então nós temos que ter muito cuidado, porque é muito fácil hoje, se eu olhar esse versículo tão somente até aqui, e não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, ou seja, então se eu estou em Cristo, não importa como eu estou andando, eu estou em Cristo, tá? Então o versículo acabou e PT saudações. Mas então nós temos que ter muito cuidado no estudo da Bíblia Sagrada, e também é importante a gente ter essa Bíblia, inclusive eu a tenho em casa. No entanto, a gente tem para que a gente possa estar fazendo análises e estudos, porque são de muito interesse para que nós venhamos a, de fato, conhecer e saber qual é, de fato, a palavra pura, íntegra e verdadeira, que é a palavra de Deus. Mas voltando aqui, então, nós precisamos e estávamos falando sobre esta unidade que precisa existir entre o espírito do homem e o espírito de Deus, ou seja, com Deus. E para que essa unidade possa existir, e ela havendo sido estabelecida no ser humano, aí nós alcançamos a salvação. E nós olhando aqui a introdução da lição, nós vamos ver que quando o nosso espírito
tem de fato uma comunhão íntima, perfeita e salutar com Deus, aí de repente começa a se orar em línguas. O orar em línguas é o ápice desta unidade com Deus. E é quando você está orando que o cérebro, ele não está processando. Você de fato muitas vezes não sabe o que você está orando, mas você está orando porque você está tão próximo de Deus que não dá tempo. O cérebro ele não vai captar, mas no fundo você está adorando a Deus, intercedendo a Ele. Então é este ápice, é este momento que nós precisamos chegar, que o nosso espírito se chegue realmente ao Espírito de Deus ou a Deus, que é a mesma situação. No entanto, é importante que nós coloquemos também e pontuemos que, como lá em Gênesis 2, está falando que o ser humano ele foi criado e Deus soprou em suas narinas e aí foi feito alma vivente. E aí naquele momento nós recebemos o Espírito de Deus. Ou seja, nós tivemos ali uma concessão do Espírito de Deus. E quando nós falamos concessão, não é uma coisa nossa, foi nos concedido. Hoje, para quem anda muito, e várias empresas, várias situações são feito concessão, e eu gostaria de tomar como base uma estrada, por exemplo. Muitas vezes o governo faz uma determinada estrada e aí ele concede o direito de uma empresa arrumar essa estrada para que possa estar ali arrumando a estrada e, no entanto, cobrando algum pedágio. Ou seja, a estrada não é da empresa, foi concedido. Então, o Espírito é uma concessão de Deus ao homem. No entanto, quando o homem recebe esse Espírito agora é do homem. Por que eu digo isso? Porque se nós olharmos lá em Eclesiastes, capítulo 12, eu acho que todos já conhecem o texto, mas é importante que a gente fale sobre. Em Eclesiastes, capítulo 12, e o versículo 7, vem falando, muito conhecido, principalmente no velórios, né, se fala muito, e aí vem falando: e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Eu só gostaria de fazer uma distinção aqui, porque o Espírito volta a Deus, mas aquela pessoa que é redimida. Ou seja, o versículo aqui está falando de pessoas redimidas, não estão falando dos ímpios. Porque se assim o fosse, o espírito, o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus, então não haveria sofrimento eterno. Por quê? Porque o espírito estaria voltando a Deus que o deu. Então, obviamente que a Bíblia Sagrada aqui está falando que o espírito volta a Deus, mas o espírito de quem é redimido. Daqueles que não são redimidos, aí vão sofrer eternamente. Tá? É bom que a gente frise isso para que nós possamos entender. Porque muitas vezes numa interpretação, e hoje, com essas filosofias que nós estamos tendo na nossa geração, onde quer interpretar a Bíblia sem usar o texto e o contexto na realidade, usando tão somente um único versículo, alguém pode dizer: não, mas a Bíblia está dizendo que quando eu morrer eu vou voltar ao pó, essa matéria volta ao pó e o Espírito volta a Deus, então não interessa o que eu estou fazendo ou deixando de fazer. Não é verdade. Tomemos cuidado com esta situação, porque isto, como se diz, estão vendendo gato por lebre. Na realidade, não é isto o que acontece. Então, que sejamos bem seguros nesta situação, porque só volta a Deus, de fato, aqueles que forem redimidos e que são redimidos por Cristo Jesus. Então, como nós estávamos falando,
sobre a questão da unidade, e tudo que Deus faz, Ele deixa uma assinatura. E é importante que nós passamos a conhecer parte disso. Por quê? Porque hoje nós olhamos a Trindade e nós temos Pai, Filho e o Espírito Santo. Se nós olharmos para um átomo, nós vamos ver que ele também é dividido em 3 partes, que é prótons, nêutrons e elétrons. Se nós olharmos para uma molécula, nós vamos ver hidrogênio, oxigênio e dióxido de carbono. Se nós observarmos o tempo, nós vamos ver presente, passado e futuro. Se nós olharmos o espaço, nós vamos ver altura, comprimento e largura. Tudo 3 em 1. Se nós olharmos o estado físico da água, nós vamos ver estado sólido, líquido e gasoso. Se nós observarmos o homem, nós estaremos vendo corpo, alma e espírito. Ou seja, tudo Deus deixa a sua assinatura. Ele diz: eu sou o que sou, eu fiz, eu faço como eu quero. E é justamente isso que a Bíblia está nos mostrando. Então, que nós tenhamos este conhecimento. Mas, a partir do momento que nós agora, recebemos e estamos convictos de que nós precisamos do arrependimento, de uma reflexão interna, para que nós possamos alcançar o perdão de Deus, para que nós possamos ter esta hegemonia com Ele, obviamente, nós estamos fazendo esta unidade acontecer do nosso ser com o ser espiritual, que é Deus. E é justamente aqui, meus amados, que eu digo que a dificuldade que é você distinguir o espírito do homem com o espírito de Deus. Talvez você falar da alma é mais fácil. No entanto, você falar do espírito humano, se fosse falar só do espírito de Deus, é fácil de se falar, porque nós vimos as ações e vemos as ações e temos muita coisa na Bíblia. No entanto, o homem, ele possui esse espírito que foi concedido por Deus, como eu disse, é uma concessão, e agora nós precisamos cumprir Oséias, capítulo 6 e versículo 3 em nossa vida. Vamos ver o que diz Oséias 6 e 3? Se alguém dos irmãos encontrar, fique à vontade, pode ler, tá, irmãos? É bom que nos ajuda. Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Ou seja, quando nós trabalhamos e falamos essa palavra conhecimento, no grego, é envolvimento. Então nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos nos envolver com Deus. Nós precisamos estar trabalhando e fazendo acontecer este envolvimento com Deus. E aí, o escritor ele vem falando que como a chuva, como a chuva seródia que rega a terra. Qual é a chuva seródia? É aquela chuva forte, que ela vem que mistura de fato a água com a terra. E é isso que nós precisamos, desta mistura do nosso ser com Deus, para que nós não possamos estar vivendo conforme a vontade da carne, mas segundo a vontade do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Nós precisamos nos envolver, nós precisamos conhecer, ou seja, nós precisamos nos envolver em Cristo Jesus, para que nós possamos, de fato, ter esta comunhão perfeita, harmoniosa com Deus. Também está em 2 Pedro, também vem falando essa mesma situação. 2 Pedro, no capítulo 3 e versículo 18, diz o seguinte: olha, antes crescei na graça e conhecimento
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Ou seja, Pedro agora vem nos desafiando que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Nós precisamos conhecer a graça de Deus. E à medida que nós conhecemos a graça de Deus, aí o nosso espírito começa a produzir frutos. Porque o que leva este estudo dessa lição de hoje é que lá no final vai nos levar a ter um conhecimento de Deus. E este conhecimento leva à geração de frutos. E é estes frutos do Espírito que nós precisamos produzir em nossa vida. Para quê? Para que nós possamos ir para a lição de número 13, onde diz que nós estamos preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Então, primeiro passamos por este passo, para que depois nós possamos chegar neste patamar de estar produzindo frutos do Espírito Santo de Deus. E aí a revista traz quais são os frutos do Espírito. Eu acho que está aí Gálatas capítulo 5, versículo 22, que está na revista. Nós temos aí os frutos do Espírito, que vem falando todos eles, elencando todos eles aí. Então é importante que nós tenhamos esta unidade plena, perfeita, que é o que nós mais almejamos. Porque à medida que nós alcançarmos esta unidade com Deus, aí Gálatas 2:20 vai se cumprir em nossa vida. Vamos ver o que diz Gálatas 2:20? Gálatas capítulo 2 e versículo 20 diz o seguinte: olha o quanto é importante este versículo. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ou seja, esta unidade ela é tão perfeita, tão harmoniosa, que agora Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz: olha, agora eu já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E é justamente isto que nós precisamos estar vivendo todos os dias da nossa vida. Mas aí nós sabemos também da dificuldade, que somos humanos, mas nós precisamos cada dia, como se fosse uma escadaria, de que a gente vai subindo e cada dia nós vamos alcançando um degrau maior de perfeição. E é isso que nós precisamos estar buscando sempre na presença do Senhor, buscando a santificação. Para quê? Para que nós possamos alcançar a glorificação, porque é a glorificação que é o último ato da salvação da humanidade. E é esta glorificação que nós estamos procurando, que nós almejamos. E aí se cumpre então Romanos 8:30, quando vem falando justamente desta passagem, Romanos 8:30, quando diz o seguinte: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Este é o último ato da salvação da humanidade. E não vamos ler outros versículos, mas nós temos aqui também Tito 2:13, 1 João 3:2, tudo vem falando neste mesmo sentido sobre a palavra do Senhor. Então, se nós olharmos agora, depois desta introdução, e que nós agora temos que correr contra o tempo, nós vamos aqui para o primeiro tópico da lição, que diz a obra inicial do Espírito, que é consciência e fé.
A ação do Espírito Santo começa em nossa consciência, despertando-a da culpa pelo pecado e apontando a necessidade de perdão. Ou seja, a partir do momento que o homem conhece a Deus, que o homem começa um envolvimento com Deus, agora ele se reconhece que de fato ele é pecador, que ele sem Deus não é nada, e ele precisa de fazer uma reflexão para que ele possa de fato estar alcançando o perdão de Deus. E aí sim, a partir deste convencimento que o Espírito faz no homem, aí ele começa a trabalhar esta unidade de que nós já falamos. Tá? Então, nós precisamos que o nosso espírito seja interligado ao Espírito do Senhor, para que nós possamos estar produzindo a fé. Porque o homem, na fé natural, ele acredita em Deus, mas ele não busca. Então, é preciso que o Espírito o convença, seu Espírito o convença de que de fato ele é pecador e precisa do arrependimento. Nós temos aqui vários versículos, e eu não sei se vai dar para ler todos, mas é justamente alguns versículos de suma importância. Eu gostaria de ler Romanos 10 e 17, já que a minha Bíblia está aberta aqui em Romanos. Veja o que diz Romanos 10 e versículo 17, onde diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, este reconhecimento, ele acontece através do ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos sempre pregar a palavra do Senhor. Ora, por quê? Porque nós já ouvimos a palavra do Senhor, nós já a conhecemos, nós já fizemos essa reflexão, nós já fomos convencidos de que o nosso ser, nós precisamos de perdão. Mas quantas pessoas estão lá fora de que não ouviram ainda esta palavra? E aí entra o momento de que nós temos que estar pregando a palavra do Senhor. E o pregar a palavra do Senhor não é tão somente uma pregação que a gente vem para a igreja e ouve uma pregação de alguém, não. A pregação da palavra do Senhor você o faz até com a sua própria vida, sem falar nada com ninguém. Você pode pregar a palavra do Senhor. Então vamos pregar a palavra do Senhor. Vamos ser exemplos. E a Bíblia deixa muito bem claro que nós somos uma carta aberta e lida, pelo mundo. E qual tipo de leitura estamos fazendo da nossa vida? Então nós temos que estar sempre voltados para a palavra de Deus, porque é de suma importância em nossa vida, para que nós possamos alcançar de fato o perdão de Deus e que nós possamos estar cada vez mais nos preparando para a eternidade. Quando olhamos aqui para o item 2, a pedagogia do Espírito, amados, eu não vou estar me atendo muito, como eu falei, por causa do tempo, tá? Nós só temos ali 20 minutos, 20 minutos no máximo. A regeneração é o início de uma nova dimensão de vida, uma nova vida, agora espiritual, em comunhão com o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Ou seja, Deus nos dá a conhecê-lo gratuitamente. Mas muitas vezes nós não queremos parar para dar ouvido ao Espírito. O nosso espírito, ele comunica-se com Deus. E muitas vezes, no corre-corre odierno da vida, nós não paramos para ouvir as coisas do Espírito. E o Espírito nos ensina. É por isso que Paulo diz, se refere ao papel pedagógico do Espírito, que nos ensina coisas espirituais. Isso está, eu quero ler esse versículo, está em 1 Coríntios 2 e 13. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 2, e versículo 13.
E aí eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque aqui muitas vezes na interpretação, numa leitura você lê e muitas vezes passa direto. Veja o que diz aqui a palavra do Senhor. 1 Coríntios 2:13 diz assim: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. E agora, como é que fica essa comparando as coisas espirituais com as espirituais? Então é importante que a gente se atenha, porque quando a Bíblia Sagrada está falando das coisas espirituais com as espirituais, na realidade está comunicando as verdades espirituais aos homens espirituais. Tá? Então, quando se diz as coisas espirituais com as espirituais, ou seja, está falando das verdades do Espírito Santo de Deus, que está sendo agora transmitida aos homens espirituais. Por quê? Porque o homem natural, ele não entende as coisas de Deus. Ele precisa ser um homem espiritual para que ele possa estar entendendo e compreendendo a palavra do Senhor. Então, justamente por isso que aqui vem falando, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Isso faz alusão justamente às verdades que é dita aos homens espirituais. Mas não para por aí, nós precisamos de estar renovando a nossa mente. E esta renovação é fundamental, pois uma vida de consagração é que leva a esta renovação. Então nós precisamos sempre estar consagrando nossa vida ao Senhor. Isso é corriqueiramente, não é um dia sim e depois não, é todos os dias. Nós precisamos estar lendo as Escrituras, refletindo nas Escrituras. E eu acredito, e assim, eu gostaria tão somente de frisar uma situação, porque quando alguns dizem que ler é você estar também analisando, é você estar interpretando, eu discordo em partes, porque se eu leio, eu estou decodificando sinais. Mas quando eu analiso, quando eu estudo de fato, eu vou parar para que eu possa estar buscando entender e interpretar. Então nós tivemos aqui alguma pessoa que diz que ler e interpretar ou ler e estudar é uma coisa só. Não, ler é decodificar sinais. Eu posso estar lendo aqui e passo direto e pronto, eu fiz uma leitura. Mas quando nós paramos para analisar, e a Bíblia Sagrada nós precisamos ler, mas precisamos também analisar, refletir no que ela traz para nós. E é justamente aí que entra onde eu disse que nós precisamos sempre estar ouvindo a voz do Espírito Santo em nossa vida. Tá? E o último item aqui do primeiro vem falando sobre voz e luz. Então nós recebemos de Deus esta iluminação do Espírito Santo para que nós possamos compreender as verdades divinas fundamentais para a vida da qual nós vivemos aqui, mas também para a vida que vem no porvir. E é esta que nós estamos buscando alcançar. Item 2 vem falando sobre o testemunho, intercessão e edificação. Rapidamente aqui, o Espírito testifica ao Espírito. E aí entra lá em Romanos 8 e capítulo 8, que é riquíssimo quanto ao tema em função do espírito humano com a comunicação com Deus. E se os irmãos e irmãs puderem em casa, leia o capítulo 8 de Romanos com muita atenção, que vocês vão entender muita coisa, tá? E inclusive esta comunicação entre o Espírito de Deus e o espírito humano traz a convicção e segurança em Cristo, o que somente pode ser compreendido por meio da fé em Cristo Jesus. Então que nós possamos buscar sempre estar ligados nesta videira verdadeira. E por fim,
a edificação e fruto do Espírito. Ou seja, nós precisamos trabalhar esta unidade com Deus para que nós possamos sempre estar produzindo os frutos do Espírito. Vamos voltar lá à lição para que nós possamos, a leitura diária, a leitura de classe, digo, Gálatas 5:22, quais são os frutos do Espírito? Primeiro é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. É isto que nós devemos estar produzindo sempre em nossa vida, para que nós possamos, de fato, mostrar ao mundo o nosso papel, do qual nós estamos aqui para pregar o Evangelho. E como eu disse, esta pregação é numa forma irrestrita, é numa forma ampla, para que nós possamos alcançar, de fato, outras pessoas para Cristo Jesus. Não basta eu ficar num ciclo vicioso e dizer, não, eu já aceitei a Cristo, ótimo, maravilha, você tem a sua salvação, mas e as outras pessoas que precisam também ser salvas? Então nós precisamos sempre estar pregando o Evangelho. Vamos tirar uns 10 minutinhos, vamos para a última lição, fazer aqui um apanhado, uma vez que nós agora já temos a consciência da necessidade dos frutos do Espírito, e aí eu gostaria de dizer, não denegrindo um ou elogiando um em detrimento do outro, não, mas muitas vezes é muito mais salutar você produzir os frutos do Espírito do que você ter alguns dons espirituais. Por quê? Porque os frutos do Espírito, na realidade, ele vai falar da tua vida, ele vai mostrar a tua vida para o mundo e vai resgatar almas do inferno para o reino de luz. A última lição de número 13, falando sobre preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Nós não poderíamos deixar de falar um pouquinho aqui, amados. Por quê? Porque é justamente esta lição de que nós almejamos. É ela que nós esperamos, que é a glorificação do corpo, para que nós possamos ir ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Tá? Então, nós precisamos falar um pouquinho. E aí vem preservando a esperança escatológica, o alvo celestial. Um dos fatores essenciais para a preservação de uma vida de santificação integral é a esperança escatológica. Ou seja, o que é esperança escatológica? Nada mais é do que o anseio pela eternidade. Por quê? Porque Deus, ele é eterno. Olha a diferença, Deus é eterno, ele é de geração a geração, ele é Deus. No entanto, o homem, ele não é eterno, porque o homem e os anjos tiveram um início, mas não terá fim. Então, Deus é eterno, porque não tem início e nem fim, mas nós tivemos um início, mas nós não teremos um fim. Então se diz que nós somos seres averternos, tá? Ou seja, que nós não teremos fim. E é justamente por isso que nós temos que preocupar onde vai ser o descanso das nossas almas. E eu acho que é um tema que muitas vezes não está sendo pregado ultimamente. Infelizmente, não está sendo pregado este tema ultimamente, mas nós precisamos sempre estar ligados. Por quê? Porque nós temos essa vida aqui, mas e depois dessa vida? Para onde iremos? O que nós estamos fazendo? Por quê? Porque é depois dessa que nós estaremos vivendo uma eternidade. E esta eternidade com Deus ou sem Deus? Isto é uma reflexão que nós devemos estar fazendo conosco, cada um de nós. Por quê? Porque não é pastor de igreja que vai mudar o caminho de alguém. Não, ele vai ensinar o caminho que leva ao céu, mas ele não vai mudar. E nem tampouco Deus.
Por quê? Porque a nós foi dado um pré-requisito chamado livre-arbítrio. E é ele que nós vamos estar seguindo. Vai depender de você. Você quer ir para onde? Então, o trabalho é seu. O esmero é seu. Deus faz? Sim. Deus ajuda? Sim. Mas nós também temos que fazer a nossa parte. E é por isso que nós temos que sempre estar buscando a presença do Senhor, estar buscando a santificação, para que nós possamos alcançar de fato a glorificação dos nossos corpos. Então vamos sempre buscar esta vida, né, de estar sempre fazendo a vontade do Senhor, estar pautando na verdade e sempre buscando na Bíblia Sagrada como sendo a nossa regra máxima de fé, para que nós possamos seguir todos os dias da nossa vida. Obviamente que vem aí algumas teologias modernas e que elas querem, na realidade, distorcer. Porque, na realidade, o erro maior da humanidade é o erro de alvo. O homem, ele fixa num alvo, no entanto, com o decorrer dos tempos, ele começa a enxergar outros alvos e buscar outros alvos e fica como o povo de Israel, né, que ficaram naquele deserto rodando ali por 40 anos, rodando, sendo que a distância era muito próxima. No entanto, né, o pecado faz isso. Então nós precisamos sempre estar ligado, porque a nossa meta é Cristo Jesus. Então que não possamos dar ouvidos a este cristianismo secularizado que se fala muito hoje, que vem confrontando a questão do pecado, que na realidade tenta, de outra forma, confundir e empobrecer, né, o sentido da relevância da fé, enfraquecendo na realidade a missão da igreja. E muitos dizem, não, Deus não quer isso não, Deus só quer o teu coração, é isto que basta. Mas na realidade nós precisamos estar ligados em Deus. Até porque esses falsos discursos, eles vêm enfraquecendo e maculando o alvo que nós pretendemos. Então, por isso, o cristianismo moderno corre um sério risco de ser marcado em partes por mais discurso que prática. E hoje é muito simples. Você vê uma pessoa ímpia que está fazendo tudo errado, ele diz, mas eu sou de Deus, eu estou com Deus, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo, mas não deixa os maus costumes. E nós precisamos sim estar deixando aquela velha criatura, para que possamos viver uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, que na realidade possamos contemplar em nossa vida 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 23, que este versículo se cumpra em minha, na sua e nas nossas vidas. E diz o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, não é em partes, não, é em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E em nossa vida se cumpra de fato este versículo, para que nós possamos ser conservados, irrepreensíveis em tudo, e que nós possamos sempre estar aguardando a volta do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos perdoe aí pelo tempo, que foi muito pequeno e a gente acaba tendo que pular muito, mas eu quero aqui agradecer a coragem da Superintendência da Escola Dominical de nos ter repassado o fechamento, porque uma coisa de repente é eu estar fazendo a abertura de um trimestre, porque se eu errar dá tempo de corrigir. Agora o pior de tudo é fazer o fechamento, que se errou aí fica complicado, né, para um resgate. Mas quero aqui agradecer à Superintendência e a elas devolver o microfone. Que Deus em Cristo nos abençoe.